Oi. Oi, som, teste. Oi, som. Som, oi. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, oi, som. Oi. Oi, som, tam. Oi, som, teste. Oi, ei, ei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de forania, né? Hoje em especial para estudarmos o tema da campanha da Fraternidade 2021. Nós aqui da paróquia da Matriz de São Sebastião, Nossa Senhora do Bom Sucesso, queremos acolher todas as paróquias, em especial as paróquias que fazem parte da forania de Pombal. E eu vou chamar o nome, eu queria que vocês ficassem de pé para a gente saber quais são as paróquias que têm representação aqui. O pessoal de São Bentinho. Alguém de São Bentinho? Olha o pessoal de São Bentinho lá, né? Vamos aplaudir os irmãos que vieram, né? Bem-vindo. Pessoal de Cajazeirinhas. Cajazeirinhas também está aqui, olha, bem-vindos. O pessoal de Coremas. Olha o povo de Coremas aqui também. O pessoal de Lagoa. Paróquia de Lagoa, tem alguém? Não veio ninguém, né? Até agora. Lagoa não veio ninguém, né? Coremas, Cajazeirinhas, temos para representação. E as paróquias aqui da nossa cidade de Pombal, São Judas Tadeu. Olha, vindos. O pessoal da paróquia de São Pedro. Olha o padre palestrante daqui, né? E o pessoal daqui da paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Olha, coisa boa, bem-vindos. E vamos ficar de pé, né? Para agora. Paulista, perdão, Paulista, o povo de Paulista. Vamos aplaudir Paulista. E São Domingo também. O pessoal de São Domingo não veio até agora, pai. Então vamos ficar de pé. E vamos invocar a Santíssima Trindade para que se possa fazer presente em nosso meio, nessa nossa formação da campanha da Fraternidade 2021. Cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho,
Em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Estamos aqui. Estamos aqui. Ora, povo de Deus, em nome do Pai. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Estamos aqui Estamos para louvar. Vamos erguer as nossas mãos. para louvar e agradecer. Bem dizer. Bendizer e adorar. Estamos aqui Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. ao seu dispor, Mais forte para louvar. para louvar e agradecer, bendizer e adorar, Te aclamar. Deus trino de amor. Deus lindo de E ainda aqui de pé, você olhe para os irmãos que estão aqui. Olha para todos que estão aqui. Olha para o lado, por trás. Para todos esses irmãos e estende sua mão para eles, saudando eles, dizendo assim: olha, sejam bem-vindos. Nós te acolhemos aqui no amor de Deus, no amor de Cristo, porque nós estamos aqui. Vamos cantar. Cantar, vamos. Vamos se chutar assim, um pouquinho na palma, ó. Pega o ritmo. Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar com amor. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida. É tão bom estar aqui. É tão bom estar aqui, Juntos louvando ao Senhor. juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz é assim. Exaltar, ó. Exaltar o Deus de amor. Vamos cantar mais uma vez nas palmas. Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar com amor. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida. É tão bom estar assim, ó. É tão bom estar aqui, Juntos louvando ao Senhor. juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz é assim. Exaltar. Exaltar o Deus de amor. E olha para os irmãos agora e diz assim, ó. É tão bom estar aqui, ó. Olha para esses irmãos que vieram. É bom estar aqui. É bom ter vindo, porque vamos sair daqui formados, vamos sair daqui preparados e conhecedores da campanha da fraternidade de 2021. E ainda com esse coração aberto, realmente alegre, porque estamos aqui como forania, como igreja, como sede que nos acolhe, que é a paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Eu peço a vocês que coloquem a mão no seu coração, sobre o seu peito, e sente o teu coração bater e diz assim comigo: Senhor, que o meu coração Que o meu coração se abra se abra para escutar, para escutar, para aprender para aprender tudo que vai ser apresentado. tudo que vai ser apresentado. Que eu saia daqui Que eu saia daqui renovado, renovado, cheio da graça, cheio da graça. e que tudo que vai ser ensinado, Tudo que vai ser ensinado, transmitido, transmitido, possa mudar a minha vida, me fazer uma pessoa nova. Por isso, vá abrir já meu coração, abre meu coração para receber todo o ensinamento, toda a palavra. E a gente vai cantar uma musiquinha assim, preparando o nosso coração para logo mais começar a palestra e a oração inicial. Uma música assim: Eu Abro Meu Coração. É uma música bem conhecida de Eliane Ribeiro, para a gente preparar o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos para escutar tudo que vai ser ensinado, tudo que vai ser transmitido aqui. E com a mão sobre o nosso peito a gente vai cantar assim: Eu abro as portas. Eu
abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Eu abro as portas. Te dou livre acesso. Isso, povo de Deus. Vamos cantar mais uma vez. Eu abro as portas. Te dou. Isso, eu abro as portas. Te dou. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios. realizas prodígios. Isso, pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte, cantemos. Pois com teu braço forte Realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Me ergues do chão. E a gente vai cantar bem suave, bem mais suave. Eu abro as portas. Bem suave, bem suave. Eu abro as portas do meu coração. Te dou. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Mais uma vez eu abro as portas. as portas do meu coração, Te dou. te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Abro as portas do meu coração, Te dou. te dou livre acesso. Que realmente as portas do nosso coração estejam abertas nesse dia, para que realmente por meio dessa palestra, dessa formação, possamos ser transformados e possamos sair daqui como igreja, levar o anúncio dessa campanha da fraternidade de 2021, que possamos ser só uma igreja, que possamos amar e levar o amor de Cristo para todos. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem uma vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Bendigamos ao Senhor. Podemos sentar.
Você que também nos acompanha pelo nosso canal de YouTube e pelo Facebook, nós estamos aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, Forania de Pombal, no momento de reflexão da campanha da fraternidade. O nosso palestrante é licenciado em Filosofia pela FAFIC, bacharel em Teologia pelo Seminário Maior de João Pessoa, é especialista em Historiografia, foi meu professor de Teodiceia e Filosofia da Linguagem. Recentemente terminou seu mestrado em Roma, mestrado em Moral, no pensamento do Papa Francisco. Hoje ele leciona ética na FAFIC, na FAPSE e via SAPSE, e está disponível para qualquer dúvida da educação da nossa diocese. Com alegria, o acolhemos para este momento. A casa é sua. Outra coisa bacana, não é, Isaías preparou tão bonito aqui, não é? A gente pensa que é muita coisa, mas quando olha assim, não é? Boa noite, minha gente. Que bom a gente se encontrar para conversar um pouco sobre a campanha da fraternidade. Quero agradecer ao Padre Elias o convite, em nome de toda a forania, é claro, para refletirmos um pouco sobre esse momento. Saudar os irmãos padres que aqui estão, na pessoa do Padre Deusimar, nosso vigário forâneo, os demais irmãos e os que vieram das outras paróquias e que já foram aqui devidamente apresentados. Certamente viria uma outra pessoa para falar com a gente hoje, mas eu penso que as dificuldades da pandemia possibilitaram então o frade no seu deslocamento de Recife para cá, e o Padre Elias, com muita solicitude, resolveu então passar essa bola para mim, e claro, com o desejo de servir, a gente preparou aqui uma apresentação bastante simples desta campanha, para que a gente possa conhecê-la melhor, e conhecendo-a, a gente possa então vivê-la melhor. Para a gente tratar da campanha da fraternidade, a gente precisa partir de um fundamento que é importante. Primeiro, nós conhecemos o texto e nós vamos refletir sobre ele, analisar o texto, saber o que está certo ou o que está errado, ou nós não conhecemos o texto e nós temos que conhecê-lo. Porque é muito fácil se criticar o que não se sabe ou seguir a opinião do outro. Então pensei, apesar de não termos toda a noite para falar sobre isso, mas eu pensei em apresentar um pouco o texto e a partir da apresentação fazer uma reflexão. E no último momento abrir então para as possíveis perguntas, que como eu disse, devem ser perguntas a partir do texto. Então eu trouxe aqui o texto, quem tiver alguma dúvida então pode apresentar a dúvida ao final por temas, não pelo que eu ouvi dizer, mas pelo que o texto está realmente dizendo. Então faremos em 3 partes, bastante brevemente. Primeiro uma apresentação, depois uma reflexão e por fim perguntas, se porventura alguém as tem. Tá certo? Pois bem, o primeiro elemento importante que a gente tem numa campanha da fraternidade é o próprio cartaz, que já nos ensina muita coisa. Se o cartaz aqui não estiver tão bom, mas aqui tem um bem grande, nessa lateral aqui, dá para todo mundo acompanhar. Nós temos uma ciranda que tenta apresentar a diversidade. Uma diversidade de pessoas, das raças, das etnias, das religiões, inclusive bem no centro está incluindo uma pessoa cadeirante, uma criança. Então é uma ciranda que nós podemos dizer, uma ciranda da vida, muito mais do que uma ciranda da diversidade, porque na nossa vida nós entendemos que a diversidade é
componente essencial. Então nós temos aqui uma ciranda da vida, onde pessoas das mais diferentes etnias e das mais diferentes religiões estão aqui de mãos dadas, dizendo que a vida é mais importante do que a morte, que a paz é mais importante do que a violência, e o que cada um pensa não é mais importante do que o que o outro pensa. E assim nós temos essa centralidade da vida. E na verdade, onde dois ou mais estão reunidos, o próprio Jesus, na sua promessa, disse: eu estou no meio deles. E se nós sabemos que Jesus é caminho, é verdade, é vida, na ciranda da vida, Jesus está. Então é isso que o cartaz quer dizer para a gente. Olhando para cá, muito mais do que ver a freira que está de costa, a pastora luterana que está ali, o indígena, a criança, o cadeirante, ou o padre, o operário, a enfermeira, ou assim por diante, o idoso, a gente deve ver a vida. E na vida nós vemos então a Jesus. Pois bem, é esse Cristo que é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Se brancos e índios não se davam bem, em Cristo nossa paz, a paz acontece. Se entre católicos e protestantes essa paz está rompida, Cristo é a paz. Então, Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Portanto, a campanha da fraternidade deste ano é um convite a um diálogo, dizendo que o diálogo é um compromisso, dizendo que o diálogo não é um favor, o diálogo não é uma educação simplesmente, o diálogo é um compromisso cristão. Então essa é a primeira abordagem, claro, como eu disse, muito simples, porque se a gente não conhece, a gente não tem como debater. Então é importante conhecer para depois debater. E certamente ao olhar para o cartaz agora, nós vamos ver o próprio Cristo no centro, que é a vida. E nessa ciranda da vida, nessa diversidade, Cristo não está ausente, mas Cristo está presente. Aqui embaixo tem o nome CONIC, e é uma outra coisa importante que a gente saiba. Uma outra coisa importante, a campanha da fraternidade deste ano é uma campanha da fraternidade. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ok, é uma campanha da fraternidade elaborada pelo CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, tá certo? Quando vocês escutarem esse nomezinho aqui, CONIC, é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. É uma campanha ecumênica, é a 5ª campanha ecumênica, e é importante que a gente fale sobre isso. Eu acho que os que somos mais velhos aqui, não é? Todo mundo lembra dessa campanha aqui no ano 2000, Dignidade Humana e Paz, Novo Milênio Sem Exclusões. Essa foi a primeira campanha ecumênica preparada pelo CONIC. Então não é uma novidade uma campanha ecumênica, não é a primeira vez, é a 5ª. Depois, nós tivemos em 2005, Solidariedade e Paz, eu lembro que todo mundo lembra, eu penso que todo mundo lembra ainda, não é? Tivemos agora em 2016 essa responsabilidade sobre a casa comum. Já tivemos uma também sobre economia e vida, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e assim por diante. Então, por que essa campanha ecumênica? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A gente tem que ir lá no Concílio Vaticano II, ali entre 62 e 65. O concílio decidiu uma coisa muito bonita para a igreja do mundo. E no concílio, uma palavra central foi o diálogo. Os bispos do mundo inteiro se reuniram ali com o Papa, à época o Papa João XXIII, que morreu durante o concílio, e uma das principais decisões ali, magisteriais, não dogmáticas, mas magisteriais, uma das principais decisões ali, foi exatamente esse diálogo com o mundo. A igreja, em um século, ela passou de aquela que era mãe e mestra,
mater et magistra, para antila da humanidade. Ou seja, entre você diz a igreja é mãe e mestra, para você dizer assim, a igreja é serva da humanidade, a gente percebe uma diferença muito grande. Por isso que Jesus diz: a ninguém na terra chameis de mestre, quem quiser ser o maior, seja o menor. E a igreja o tempo todo queria ser a maior, mãe e mestra, societas perfecta, sociedade perfeita, lá de Pio X, o fundador de nossa diocese. Ou seja, a igreja, uma sociedade perfeita. João 23, a igreja, mãe e mestra, ou seja, toda a autoridade está ali. O Concílio Vaticano II se reúne e diz: olhe, interna corporis, nós podemos dizer que a igreja é isso, porque ela é divina, e é verdade. Mas ninguém pode dialogar com os outros dizendo assim: só eu tenho a verdade, eu sou mãe e mestra, então quem quiser me obedeça, quem não quiser, vá embora. Os bispos disseram: isso não é de Jesus. E aí os bispos, João 23 morre, é eleito Paulo VI, e Paulo VI vai exatamente chamar a igreja de serva da humanidade. Então a igreja passa de uma postura de mãe e mestra intocável para uma serva, como Jesus quis. Quem quiser ser o maior, seja então o menor. Então foi nesse concílio que a igreja passou a se entender, não como superior às outras religiões, mas como uma religião que está convidando a humanidade a crer em Jesus Cristo. Há uma comunidade de irmãos que deseja perpetuar o Evangelho, convidar a todos à conversão, não convidar a humanidade para dentro de si, mas convidar a humanidade para o serviço de Jesus, a missão evangelizadora da igreja. Pois nesse concílio, então, se decide que o ecumenismo passará então a fazer parte da essência do católico. Quem não é ecumênico, quem não é do diálogo, não pode se dizer católico. Pois bem, nós não tínhamos tanta internet, tanta mídia social, tanta televisão, tanto telefone, e isso vai passando tempo, e na década de 70, na década de 80, aqui na América Latina, esse concílio que aconteceu lá no Vaticano, lá em Roma, com a presença de Dom Zacarias, que era o nosso bispo na época. Então, aqui na América Latina acontecem umas conferências, e aconteceu a conferência de Puebla, aconteceu a conferência de Medellín, e essas conferências, olha, nós vamos afunilando a igreja mundial, não é? Católica, universal, num concílio, ela vai sendo afunilada então na sua organização, e aqui na América do Sul, mais a América Central, chamada de América Latina, essa América então os bispos se reúnem e dizem assim: nós assumimos o que o concílio decidiu. Nós assumimos, dentre as muitas coisas, o ecumenismo. Pois bem, se Vaticano disse que o ecumenismo está na essência, se Puebla e Medellín diz que o ecumenismo está na essência, aí agora vem para o Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil assume então esse compromisso. Pois bem, na década de 80 acontece uma votação, a igreja certamente muito influenciada pela teologia da libertação na época, então começa a entender um ecumenismo de forma diferente do que a proposta inicial, e então se pensa em que todo mundo é igual, não se pensa no respeito à diversidade, não se pensa em unidade, mas se pensa em uniformidade, e aí acontece um erro, e essa distorção caminha até hoje de muitas pessoas que não querem falar em ecumenismo.
Ecumenismo não é deixar de ser católico e ser protestante, deixar de ser protestante e ser católico. Não. Ecumenismo é saber, eu creio, você crê, então juntos nós cremos. E naquilo que nos é comum, nós vamos trabalhar para o bem comum. Pois bem, eu disse todo esse apanhado histórico aqui em 3, 4 minutos para dizer que o CONIC, então, é criado no Brasil. E esse CONIC, todas as igrejas fazem parte? Não. Já posso adiantar que muitas das igrejas que nós temos aqui no nosso território da diocese não compõem o CONIC. Então esse CONIC é composto pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Presbiteriana Unida no Brasil, a Igreja Evangélica de Anglicana. O teu Covid é assintomático, Isaías? Não é? Então pode passar sem passar álcool, né? É assintomático, né? A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia e neste ano a Aliança Batista e Betesda, tá certo? Essa Betesda não é membro do CONIC, mas então esse ano adotou a campanha da fraternidade. Pois bem, a CNBB diz, no novo milênio, no ano 2000, vamos fazer a experiência. A campanha da fraternidade vai ser ecumênica. E aí fizeram a primeira campanha, deu muito certo. Depois fizeram uma outra em 2005, aí deu muito certo. Aí os bispos do Brasil decidiram, vamos fazer uma campanha ecumênica a cada 5 anos. E assim foi. Foi feita então em 2005, depois foi feita em 2010, depois foi feita em 2016 e agora nós chegamos em 2021. 2026 de novo e 2031 de novo, porque foi assim que nossos bispos decidiram. Então, campanha da fraternidade ecumênica não é a primeira. Campanha da fraternidade se repetiu já, essa é a 5ª vez, porque deu muito certo nas últimas campanhas. Só que uma coisa é importante que a gente diga: se a campanha é feita pelo CONIC, o texto é feito por uma comissão. O texto não é feito pela Igreja Católica. O texto é feito por uma comissão, e essa comissão tem especialistas, então, de todas as igrejas. Então, se eu tenho um texto base feito por 5 igrejas, eu não posso, num texto base, estar sendo exclusivamente batista, exclusivamente ortodoxo, exclusivamente católico. Então eu não posso encontrar aqui no texto base um grande convite à devoção mariana. Por exemplo, a nossa devoção mariana é uma marca nossa católica, é exclusivo nosso. Então nós não vamos ter. Então quem pensar, eu não vou gostar dessa campanha da fraternidade não, que não reza nem Ave Maria, não tem ali o ofício de Nossa Senhora. Veja, nós temos uma campanha ecumênica, da mesma forma que uma prática da Igreja Síria Ortodoxa não vai estar aqui. Então a equipe preparou então esse texto que nós temos hoje em mãos, que vamos já falar sobre ele. Toda campanha da fraternidade tem objetivos. Quem é professor aqui sabe, quando faz um plano de ensino, né? Tem um objetivo, e nem todo mundo entende, mas o professor fica satisfeito, a coordenadora, a supervisora pedagógica, o diretor fica feliz quando o objetivo é cumprido. Então, a campanha da fraternidade tem um objetivo. E o objetivo geral, eu vou ler para vocês aqui. É convidar as comunidades de fé, pessoas de boa vontade, a superar as polarizações e violências, através de um diálogo amoroso, testemunhando Jesus Cristo. Olha que coisa bonita. Qual é o testemunho, qual é o objetivo? Convidar então os cristãos para dizer assim, olha, juntos
nós podemos superar as polarizações, ou seja, descer dos palanques políticos, ideológicos e assim por diante, e juntos testemunhar Jesus Cristo. Jesus Cristo é nossa unidade, porque se nós cristãos estamos divididos, os que não são cristãos não vão receber de nossa parte um testemunho, mas um contra-testemunho. E depois vocês vão na internet ou vão no material que vocês vão receber em cada paróquia e vocês vão ver os outros objetivos. Tem objetivos muito claros. E tem muita gente pensando que o objetivo da campanha da fraternidade é outro. Mas o objetivo da campanha da fraternidade está ali, muito claro. Não é o objetivo da campanha da fraternidade levantar um cartaz contra o aborto. Não, não é. Nós já tivemos campanha da fraternidade contra o aborto a favor da vida. Não é o objetivo desta campanha da fraternidade, por exemplo, falar, enfim, das mídias sociais desse tempo de pandemia, criar PASCOM nas paróquias. Não, não é o objetivo. Nós já tivemos campanha sobre a comunicação. Nós temos objetivos muito claros como igreja para este ano. Então não adianta pensar na campanha da fraternidade longe dos seus objetivos. Tá bom? Pois bem, para a gente dar um passo adiante, eu trouxe aqui a apresentação, do Papa Francisco. O Papa Francisco escreveu Quarta-feira de Cinzas para a gente aqui no Brasil. E é melhor que ele mesmo, nosso Papa, apresente para a gente, já falamos de objetivos, né? Apresente para a gente então o tema e o lema da campanha da fraternidade deste ano. E diz assim o Papa, não sei se quem está lá atrás consegue ver, mas é o que a gente tem para hoje, viu? É o que tem para hoje, vocês acompanhem ouvindo então. Como é tradição há várias décadas, a Igreja do Brasil, diz o Papa, promove a campanha da fraternidade como um auxílio concreto para a vivência desse tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, os fiéis são convidados a sentar-se à escuta do outro e assim superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, diz o Papa, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. Isso está na Fratelli Tutti. E na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus, que, como ensina o lema da campanha da fraternidade deste ano, Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Então é o próprio Francisco, na sua mensagem para a campanha da fraternidade, que nos apresenta. E na apresentação ele diz uma coisa muito interessante. Muitas vezes nós estamos surdos aos problemas dos outros. E como todo mundo sabe, a campanha da fraternidade é um auxílio concreto para a vivência desse tempo de preparação para a Páscoa. Ah, mas a campanha da fraternidade deveria ser um grande tempo para favorecer a penitência. Eu acho que são as nossas paróquias que não vão esquecer disso. Mas o objetivo da campanha da fraternidade não é exclusivamente este. É por isso que nas paróquias nós temos mutirão de confissão, esse ano não vai ter, mas tem a absolvição geral. É por isso que nós temos as confissões, temos as celebrações penitenciais. Por quê? Porque isso é a vida da nossa igreja. Só que nós não podemos falar do que é exclusivamente católico numa campanha que é ecumênica. Mas também é importante perceber isso. E eu digo isso com o meu coração muito aberto e me sentindo em casa. Se nós estamos na quaresma e a gente reza do mesmo jeito que reza em todo o tempo, a gente não está entendendo bem o que é a quaresma. Que bonito o rapaz cantando aqui para a gente no início da música. Agora eu procurei um canto da quaresma. Nós estamos em que tempo? Poderíamos cantar um canto penitencial, Perdão meu Jesus, não era? Porque senão, quaresma, Páscoa, advento e tempo comum vai ser a mesma música. Eu abro as portas do meu coração e te dou
não é? Não, tem tempo na igreja. Quaresma é quaresma, advento é advento, Páscoa é Páscoa. A igreja é rica de cânticos. Então, por isso que esse trabalho é um trabalho mais nosso, não da campanha da fraternidade. E às vezes nós não queremos aprender. Se tem informação e a gente não quer ir, ou muitas vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu canto o que eu quero, conforme eu quero e do jeito que eu tiver as condições para fazer. E não é assim, tá bom? Então, depois que o Papa nos apresentou o tema e o lema, por último, eu digo que nós temos aqui um método: ver, julgar, agir e celebrar, que é o método de Puebla. Aqui na América Latina, os grandes documentos das conferências, eles estão sempre divididos em ver qual é a realidade, julgar a partir da fé, iluminado pelo texto bíblico, e agir. Vamos fazer o que concretamente? E depois de tudo isso, nós vamos então celebrar a Páscoa. Depois do caminho, celebrar a Páscoa. E aqui tem tantos outros elementos que a gente pode citar. Eu escolhi alguns, e escolhi alguns não para dizer que está dito tudo aqui, não, tem muitas experiências bonitas. Mas, por exemplo, o que nós acompanhamos neste ano, ou pelo menos nesse intervalo entre a última campanha e essa nova campanha, e em cada ponto eu coloquei coisas boas e coisas ruins. Então, no ver, olha quanta coisa ruim: a própria pandemia, os problemas sociais que cresceram tanto, o racismo que continua. E a gente vê o racismo no futebol, né? Quem assiste o Globo Esporte, quem gosta de futebol, é toda hora um problema. Neymar, não sei quem, é racismo aqui, ali ou acolá. A gente tem acompanhado isso, infelizmente, não é? Mas tem muita coisa boa. Olha, nós vemos a pastoral do povo de rua organizada. Quem não viu o padre Júlio Lancelotti na sua luta diária ali em São Paulo, não é? Inclusive com muitos de nossos nordestinos. Os hospitais católicos que abriram as suas portas para acolher os doentes da pandemia, a própria coleta da solidariedade. Enfim, nós estamos vendo coisas ruins, mas coisas boas que nos enchem de esperança. Depois, julgar à luz da fé. A gente percebe um orgulho religioso muito grande, não só da parte católica, mas também da parte cristã não católica. E então, vemos esse momento de orgulho religioso, de brigas entre comunidades, e não só cristãs. A gente tem visto um avançar da intolerância religiosa com as religiões afrodescendentes. É um orgulho, ou seja, pessoas cristãs destruindo a religião do outro, inclusive o templo do outro. Como isso é ruim. Mas ao mesmo tempo, a gente vê coisa boa. O Papa escreveu a Fratelli Tutti. O Papa escreveu recentemente esse documento da Fraternidade Universal em 2019. O Papa, pelos cristãos católicos, e o imã de Al-Azhar, que se chama Alman Al-Tayeb, que escreveu lá nos Emirados Árabes. A gente acompanhou isso, o encontro bonito da fraternidade humana. E sabe o que aconteceu? A ONU, que não é cristã, a ONU estabeleceu um dia, a partir desse documento, da fraternidade universal, convidando cristãos, judeus, muçulmanos, hindus e todas essas religiões para um diálogo fraterno em favor de um mundo melhor. Ainda, estamos já terminando para as perguntas, né? Vemos como trevas as polarizações políticas, a violência religiosa, que está muito ligada aqui com orgulho, mas nós vemos também, olha, a semana de oração pela unidade dos cristãos, o sínodo para a Amazônia, na região panamazônica,
que nós tivemos recentemente e não podemos esquecer. E o celebrar, isso aqui pega muita gente, não é? A gente recebe um material tão bonito, o padre compra. O padre Deusimar disse agora que comprou 150 exemplares desse para a paróquia. Às vezes recebe e se arquiva, não se utiliza. Às vezes nós recebemos o material, nem olhamos para ele, guardamos. Isso acontece no ECC com os temários, não é? E é o temário 2 de novo, né? Não, vamos fazer diferente. Ou seja, a gente arquiva o material que a gente recebe. E isso é ruim, porque o material é feito com tanta boa vontade, se investe no material para a gente simplesmente não utilizar. Lembre, o material é sempre proposta. E nós na igreja temos muito isso, infelizmente, de arquivar esse material. Mas também no celebrar, nós temos muitas luzes. A via sacra que nós celebramos sempre. Esse ano já está todo mundo procurando como é que vai celebrar. Vai ser online, vai ser na rua, como vai ser? E ainda, olha esse encontro de hoje. Os encontros muitos que nós temos. Então, é uma luz muito especial. Pois bem, saindo então dessa realidade de apresentação, nós podemos entrar agora naquilo que nos toca muito diretamente, que é a fundamentação para que a campanha da fraternidade trabalhe com esse tema. E nós temos basicamente 2 textos que se traz no documento oficial. O primeiro texto é Lucas 24, e a gente conhece a cena dos discípulos de Emaús. A gente conhece aquela cena. Jesus vai caminhando, já ressuscitado, era o primeiro dia da semana. Jesus vai caminhando, encontra então aqueles outros 2 dos seus discípulos, que eles estão tristes, eles estão abatidos com a violência, eles estão desanimados. Muita notícia ruim, e eles estão tristes. O documento diz: nós temos muitas notícias ruins também agora. A pandemia, a pobreza, a violência. E nós que somos os discípulos de Cristo podemos estar muito abatidos também. Essa tristeza que pegou os discípulos de Emaús também pode nos pegar. É por isso que o texto base vai dizer: é importante que, como os discípulos de Emaús, diante de tantos acontecimentos, estamos parados com o rosto sombrio e triste. Seguir Jesus não isenta ninguém das crises. É preciso rememorar e contextualizar o que Jesus ensinou. É preciso resgatar o coração. Se o coração estiver duro, o coração não reconhece a Jesus, como os discípulos de Emaús. Se a gente estiver tão desanimado com esses problemas todos que estamos enfrentando, mas se a gente não rememorar, como Jesus saiu contando para ele as Escrituras, se a gente não deixar o coração verdadeiramente falar, nós não vamos então celebrar bem essa campanha da fraternidade, porque nós vamos estar cansados com tantos acontecimentos tristes que têm acontecido conosco. Então o convite é: vamos fazer uma Léxio Divina de Lucas 24, vamos reler, vamos rememorar o que Deus já fez conosco, a nossa experiência que verdadeiramente arde o coração. Jesus que parte o pão, aquela caminhada termina na Eucaristia. Como é que está a nossa participação na missa, seja online, seja presencial? Nós estamos com o mesmo fervor? Então a igreja, ou as igrejas, o CONIC, nos convida então para, assim como os discípulos de Emaús que estavam tristes, que a gente lembre: seguir Jesus não isenta ninguém das crises. É preciso rememorar e contextualizar para celebrarmos bem.
O segundo texto é o texto de Efésios, no capítulo 2. É preciso a gente pegar o versículo bíblico e entender o que está dizendo naquele texto ali. Ali em Efésios 2, que é o lema da campanha, do que era dividido, fez uma unidade. É importante a gente lembrar que os gentios, ou seja, os que não eram judeus, eles eram proibidos de acessar o pátio do templo. Tinha cada placa grande. Quem já estudou a Bíblia conhece Flávio Joséfo. Flávio Joséfo fala que tinha no templo 13 grandes placas, dizendo a eles que eles não podiam entrar. Só quem podia entrar eram os santos. Ou seja, o templo religioso, ao invés de acolher, expulsava. Então, placas diziam que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Paulo, o apóstolo Paulo, foi preso em Jerusalém exatamente porque levou um estrangeiro para dentro do templo. Paulo foi com um estrangeiro rezar. E onde foi que ele foi rezar? No templo. Está em Atos 21, 26. E por causa disso, Paulo foi preso. Uma das prisões do apóstolo. Então, o evangelho é força de Deus que derruba os muros. Muros que ameaçam a vida. Nada nos separará de Deus. Nada pode nos separar uns dos outros. As religiões prestam serviço de fraternidade ao mundo. Isso é muito importante perceber. O desejo da religião não é dividir ainda mais. Se a religião está dividindo, não é de Deus. Se a religião está expulsando, não é de Deus. Se a religião está dizendo assim, colocando uma placa bem grande, aqui não pode desse jeito, não é de Deus. Religião não é para expulsar, mas é para acolher. Colhendo, convidar à conversão, não apoiar a ruindade do outro. Jesus acolheu Zaqueu, convidando a conversão, mas o primeiro passo é o mais difícil, é acolher. Jesus acolheu Madalena, acolheu e convidou à conversão, mas o convite à conversão é depois da acolhida. Nós queremos conversão antes da acolhida, não vai acontecer. Nós queremos que a pessoa seja santa antes de ser abraçada, não vai acontecer. É preciso abraçar para depois dizer, olha, você precisa mudar de vida. Então o acolhimento é essencial, tá certo? Eu penso que já vamos para as propostas finais. Eu queria contar uma pequena história. Nós temos só 10 minutos para o final da minha fala, que aconteceu comigo, padre novo, numa comunidade chamada Pau d'Arco, lá na paróquia São João Bosco, em Cajazeiras. É a terra do padre Alberto. Talvez os padres lembram do padre Alberto, na comunidade de Alderiza. A comunidade tinha 40 anos que era uma capela. E eu, padre novo, 2008, chegando ali, eu disse, olha, eu vou ter uma ideia. Assim como o povo caminhou 40 anos no deserto, a comunidade caminhou 40 anos e agora vai ter um sacrário. Olha a ideia do padre, né? Boa. A comunidade ficou muito feliz demais. E eu disse, mas para colocar o sacrário, nós vamos ter que entender o que é o sacrário e quem vai ficar dentro. Aí foi curso, formação, encontro, beleza. Chegado o dia, fizemos um tríduo. O padre foi lá celebrar toda noite, explicando que era com o joelho direito no chão, na genuflexão, explicando que quando a luzinha estivesse acesa, tinha que se fazer silêncio, reverência ao sacrário. Eu ensinei tudo o que devia fazer. Expliquei o que era o incenso, Deusimar. Expliquei o que era o canopeu. Expliquei tudo. Beleza.
no dia de deixar o Santíssimo Sacramento no sacrário, abençoamos com todas as honras e dignidade que Nosso Senhor merece. Estava ali todo de capa, bonito, celebrando a liturgia, adorando Jesus. Uma senhora da comunidade, entre o padre e o Santíssimo Sacramento, como se fosse aqui e a câmera, ela passou, nem olhou para Nosso Senhor, nem olhou para o padre, foi lá perto de São Francisco, colocou a mão no pé de São Francisco, fez uma oração muito bonita e voltou. Eu disse: vou pegar essa danada, vou explicar para ela que ela está errada. Fiz o sinal para ela e disse: depois eu quero falar com a senhora. Ela disse: tá bom. Terminamos toda a liturgia bonita demais. Quando terminou tudo, ela veio: padre, o senhor queria falar comigo? Eu disse: queria. Minha senhora, quem santificou São Francisco foi Jesus. Como é que a senhora vai falar com uma imagem de gesso? Como é que a senhora vai rezar com uma imagem que não fala, que não ouve? E a senhora deixou Jesus ali no altar, presente, não conversou, nem sequer respeitou. Ela disse: padre, ele é só para os santos, é só para o senhor e para a Alderiza, que é ministra da comunhão. Eu sou junto há 20 anos, ele não me aceita, eu não posso comungar. Quem me aceita e atende às minhas preces é São Francisco, ele me acolhe, aquele dali não. Olha que dor existencial daquela mulher. E eu fiquei pensando: trabalho perdido nosso. Passamos o tempo inteiro ensinando Jesus que não acolhe, Jesus que expulsa. E aquela senhora deu uma bonita lição. Aquela imagem falava mais de Deus para ela do que a própria Eucaristia. O que nós fizemos da Eucaristia? E a culpa é nossa. É muita luz, é muito incenso, é muito enfeite. E as pessoas mais humildes e pecadoras não conseguem se aproximar, porque diz assim: é só para os padres e para a Osaneide, que é ministra da comunhão, para ninguém mais, só para os frades. Está vendo? Então o que eu estou querendo dizer: ou nós acolhemos e depois nós ensinamos, ou então, se a gente for apenas dizer e convidar à conversão sem acolhimento, nós vamos estar passando uma imagem de Jesus que é mau, não uma imagem de Jesus que acolhe. E quantas vezes nós passamos para as crianças uma imagem que Deus é ruim porque Deus castiga. Quantas vezes passamos? Eu não gosto quando alguém diz assim: olha, o padre briga. Aí o menino já cresce com medo do padre, né? O padre briga. Não, eu digo assim: o padre não briga não, briga quando merece, não é toda hora que merece não. Então é importante a gente passar uma boa imagem, tá bom? Para a gente terminar, tem algumas propostas que é para lembrar e também para esquecer. E o texto base vai dizer: lembrar o diálogo, lembrar que a violência nunca será a saída, lembrar a unidade na diversidade. Não é igualdade não, é unidade na diversidade. Depois, convivência interreligiosa, cuidado com a casa comum, o planeta, e lembrar que no céu tem muitas moradas. Entra católico, entra ortodoxo, entra protestante. No céu tem lugar para todo mundo, não tem só para gente não, tem vaga para mais gente também, tá certo? É importante lembrar disso, que no céu tem muitas moradas. Agora, é preciso esquecer o individualismo, esquecer o proselitismo, esquecer os negacionismos. O documento faz uma crítica muito grande, incluindo e não só, mas incluindo as políticas públicas do governo federal de enfrentamento à Covid-19. E a gente sabe que, infelizmente, em alguns setores aconteceram verdadeiramente muitas manifestações negacionistas. É importante que a gente lembre disso. E depois, esquecer a igreja de sacristia. Uma igreja que é só: venha a nós, vá na sacristia anotar.
vem a nós, vai na sacristia doar. Não, a igreja que não só quer receber, mas a igreja que também vai, a igreja que também sai da sacristia e vai ao encontro daqueles que precisam ser acolhidos, tá bom? Então, lembrar e esquecer. Eu tenho esses slides em PDF, eu vou colocar no grupo da forania e os padres podem distribuir para fazer bom uso, tá certo? E podem fazer bom uso deles se desejam, nos grupos, podem aperfeiçoar. Tem muita coisa que eu não disse aqui e que vocês podem acrescentar, tá bom? Eu queria terminar então convidando todos vocês a uma oração que foi feita pelo cardeal Tolentino. Essa oração, ela toma uma página inteira do texto base para nos dizer que é preciso pedir ao Senhor coragem para fazer tudo isso, sem esquecer verdadeiramente os objetivos de uma campanha. É preciso conhecer para depois apresentá-la, criticá-la, ajudá-la ou até mesmo anunciá-la. Vamos ficar em pé. Talvez a gente não tenha, quem está lá atrás não tenha a facilidade de ver aqui, mas a gente vai rezar essa oração do cardeal Tolentino. Quem puder lê-la a uma só voz, vamos fazer. Se não, a gente pode ouvir e no final a gente diz o amém. Livra-nos deste vírus e de todos os outros. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo, que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que Tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Assim seja. Amém. Muito obrigado pela paciência, espero ter colaborado de alguma forma. Muito obrigado. Podemos sentar, a palavra fica facultada. Quem tem alguma pergunta, alguma curiosidade, você que nos acompanha pelo nosso canal de YouTube, pelo Facebook, nós estamos na palestra da campanha da fraternidade deste ano, a campanha ecumênica, envolvida de tantas polêmicas, mas nós como igreja, somos igreja reconhecendo que a campanha da fraternidade é válida entre nós. Algum padre quiser falar? Vigário forâneo, algumas considerações? Enquanto vocês pensam, a gente pode ir cantando o hino da campanha da fraternidade. Perguntas simples, né? Porque o texto, às vezes, ele é muito extenso
E a gente escuta muito nas mídias sociais ideias contraditórias que nós vamos até lá e esquecemos de ler o texto básico. A gente está mais acostumado a ver as polêmicas do que o texto básico. Então vão pensando aí, vão curiando aí, e para facilitar a transmissão, vem aqui para frente para fazer a pergunta. Simplesmente uma colocação, né? Realmente uma explanação tão bem feita. Eu creio que chegou a todos nós, ao nosso coração. O texto é belíssimo, é o texto base. A gente precisa beber desta fonte, precisa conhecer. Nós não podemos condenar aquilo que a gente não conhece. Eu diria aquelas pessoas que se fecham para a campanha da fraternidade, antes de ouvir, antes de ler alguma coisa, que tomasse consciência que nós temos 2 ouvidos abertos para a escuta, para acolher, e temos uma só boca, né? Eu acho que tem gente falando muito e escutando pouco. Esse momento devia ser um momento realmente de reflexão, para que cada um tenha a curiosidade, a alegria de conhecer o texto base. A gente, na nossa paróquia, a gente enviou material para todas as comunidades, mas depois faremos uma apresentação do material para que eles possam passar adiante. Temos 15 comunidades, todas as comunidades receberam material. Temos 15 pastorais na sede, todas as pastorais receberam material. E vão fazer live, né, para os seus grupos, formando e orientando. Para que não paire esta dúvida, essa inquietação, diante de um tema tão bonito, que às vezes a gente critica sem nem conhecer o material. É rico, é belo, então fica essa mensagem. Nós temos uma só boca, conversa menos e escuta mais. Lê mais, conhece mais o material. Ainda fica aberta a palavra. Algum leigo que tem alguma polêmica que escutou pelo Facebook, alguma dúvida, Pode vir aqui para frente, Anielson. Boa noite, pessoal. Eu sou Anielson, da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. E realmente a campanha da fraternidade, da forma como chegou gerando uma certa polêmica, mas eu acredito que o padre Janilson, na sua fala inicial, ele já deixou claro, e o padre aqui, que eu esqueci o nome, Deusimar, endossa que é necessário nós conhecermos o texto. Eu estou mais aqui para dizer que eu estava entre essas pessoas com desconfiança com relação à campanha da fraternidade, mas depois da apresentação do padre, algumas coisas ficaram muito claras, mas eu também, enquanto cristão católico, preciso dizer que tem uma preocupação com relação justamente a um dos objetivos da campanha, que é evitar a polarização. Você tem de um lado pessoas que defendem a teologia da libertação e outros que são totalmente contra, né? Então você tem dois polos que a igreja, através dos sacerdotes, vão ter que trabalhar nessa campanha, porque a polarização, de fato, em todas as suas esferas, tem prejudicado demais, tem prejudicado inclusive a fé de alguns cristãos que ficam sem saber para onde ir, né? Se vai para um lado, se vai para o outro, enquanto o padre Janilson fez a sua apresentação, mostrando que o caminho é Cristo. Eu cheguei a criticar a campanha a partir de algumas postagens, mas não me expus publicamente, estava crítica comigo, falava com minha esposa, mas é preciso conhecer o texto. Eu não conhecia, procurei e não encontrei, mas creio que a partir de hoje nós teremos acesso ao texto para trabalhá-lo
da melhor maneira possível, defendendo, sim, a unidade, defendendo a igreja, mas sobretudo algo que me preocupa muito, que acho que preocupa todos nós, que é a salvação das almas a partir do trabalho da Santa Igreja Católica, digamos assim. Teve um vídeo que eu vi ontem, que me chocou bastante, e aí eu acho que precisa ter cuidado, foi de um padre celebrando com um pastor, e o pastor inclusive fez a elevação da Eucaristia. Acredito que isso não seja permitido. Então, se isso não é permitido, tem sacerdote que não está também cumprindo com o que se deve. Não sei nem se eu posso falar isso, né? Com o que se deve com relação ao magistério da Igreja Católica. Hoje eu vi um vídeo do Felipe Aquino. Ele criticava também, ele citava inclusive o catecismo, dizendo que ele, como leigo, pode criticar. Mas ele também reconheceu, lamentavelmente, no vídeo, que não conhece o texto na sua integridade. Isso aí é lamentável. Acho que a gente tem que conhecer realmente. E não é por questão da sua presença, padre, mas o senhor realmente fez uma brilhante apresentação. Minha esposa perguntou, e aí, tirou sua dúvida? Tirou, ajudou bastante. Vou procurar conhecer o texto agora, mais ainda, para viver a campanha da fraternidade como bom cristão que nós devemos ser. Cantemos o hino da campanha da fraternidade. Quem quiser ainda fazer pergunta, pode se posicionar. Cantemos. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Boa noite, meu nome é Marileide, da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, pastoral familiar. Então, muito bom, muito bonito, tudo que o senhor apresentou, padre, inclusive falando do texto, né, de Lucas, do desânimo daqueles 2 discípulos que iam caminhando tão tristes, tão desanimados, que Jesus ia do lado dele falando, ele sentia o coração arder, queimar, mas não reconheceram diante de tanta tristeza, diante de tanta dor, né? Porque aqueles a qual tinha colocado toda a confiança dele, agora tinha sido morto. Então ele estava completamente sem esperança. E o que é que nós vemos? Vendo tudo isso que nós estamos vivendo hoje no mundo, e vivendo hoje todas as situações que nós estamos passando, quanto família, quanto igreja. Então veio toda essa polêmica aí sobre essa campanha da fraternidade, e nós, como muitas vezes cristãos e católicos, que já somos, muitas vezes estão atacados, mas muitas vezes também somos tão atacados. Então aí muitas vezes se levanta, muitas vezes de forma errada,
mas buscando defender a sua fé, buscando defender a sua igreja. Muitos de nós católicos já vivenciamos isso que a campanha da fraternidade nos traz, né? Porque muitos de nós, antes a gente sabia que o Brasil era um país de maioria católicas. Hoje não, né? Hoje já não é mais assim. Eu digo que eu tiro dentro da minha casa, minha família. Eu tenho uma irmã que é kardecista. Eu tenho 2 filhas que são pastores e são casadas com 2 pastores também, né? Tenho pessoas na minha família. Tenho um neto cuja mãe é lésbica, tem outra vida, mas a gente busca conviver e acolher as pessoas. Não somos obrigados a dizer que está certo, mas respeitamos e acolhemos. Então, às vezes é isso que muitas vezes não se entende, que nós precisamos amar sim, acolher sim, né? Acolher, amar, mas nós muitas vezes não podemos deixar que se façam, muitas vezes da nossa igreja o que querem, porque quando a gente vai dizer assim, que você não vai acolher um evangélico, aqui na nossa paróquia nós temos um projeto da sopa, no qual eu e meu esposo somos os responsáveis por ele. Está lá no bairro do Cruzeiro, onde a igreja em primeiro lugar é quem nos ajuda, a parte maior é da igreja e temos outros doadores, né? Mas lá naquele cruzeiro a gente não distribui a sopa só para os católicos. São pessoas lá que são protestantes, chegam lá dizendo que está precisando e a gente acolhe, a gente recebe e jamais a gente disse para eles, jamais eu disse ou qualquer outra pessoa disse para eles, olha, porque vocês não são católicos, vocês não vão receber, ou então vocês vão ser obrigados a rezar o texto da família com a gente, porque lá nós rezamos, fazemos a oração e rezamos o texto da família. Não, nós não impomos, nós acolhemos, nós ajudamos. Então assim, se criou toda essa confusão, toda essa problemática em cima desse texto base, porque é preciso também assim, que nós nos sentimos atingidos, nos sentimos diante de tantos absurdos que nós temos visto aqui no Brasil, com relação principalmente à Igreja Católica, porque o coração de um católico chora, o coração de um católico sangra quando a gente vê determinadas situações, e que as pessoas, que realmente o que precisa é respeito. Se a gente respeita, se a gente acolhe, a gente vai viver em paz, a gente vai viver a paz. Então o que eu quero e sentir falta, que o Senhor não citou o texto base. Eu sei que é longo, mas principalmente aquilo que tem sido tão falado, alguns pontos que têm sido tão falado, tão criticado, isso eu senti falta. Obrigado. Na verdade, eu agradeço muito as 2 colocações, não foram nem perguntas, e o mais importante agora é que todos falem, né? Eu só queria, na verdade, saber quais são as polêmicas, porque todo mundo diz, a campanha é polêmica, a campanha é polêmica, a campanha é polêmica. Aí eu pergunto, qual é a polêmica? Então, é bom trazer aqui a polêmica, né? É bom trazer, porque assim, eu de fato li todo o texto, eu não encontrei objetivamente nenhum. Encontrei objetivamente alguém nas redes sociais falando sobre quem escreveu o texto, que foi a pastora Romi. Aí alguém disse, eu não vou seguir um texto escrito por uma pastora. Na verdade ela era secretária do CONIC. Como em qualquer reunião é um secretário que escreve. Então na verdade eu queria saber quais são as polêmicas,
para que a gente possa então discutir aqui. Pois não? Quer passar o áudio primeiro? É bom? É bom? Vou ficar aí para o senhor responder. Boa noite a todos, me chamo Lucivan, sou exorcista. Atendendo o pedido do padre sobre a questão das polêmicas, eu vi alguns comentários, inclusive o vídeo do Felipe Aquino, questionando sobre se no texto a teologia da libertação não estaria, que é uma heresia, não estaria mansamente, calmamente entrando na nossa igreja. Se isso não vai voltar novamente, que é uma coisa que os papas, né, condenaram, essa teologia. Não, tipo assim, a questão, e sobre a questão também da menina que escreveu no vídeo, Felipe Aquino cita que ela defende aborto, que ela defende ideologia de gênero, ela defende casamento homoafetivo. Aí, se o texto não está sutilmente entrando nisso, assim, é um questionamento que eu estou fazendo, aí só para o senhor fazer uma explanação melhor. Obrigado. Tem mais um para falar? Eu vou só falar aqui sobre isso. Pronto, ótimo. Então, isso que é polêmica, não é? Então, veja bem. O primeiro ponto que o nosso irmão coloca, eu agradeço. O professor Felipe Aquino disse que sutilmente a teologia da libertação está entrando no texto. Qual ponto da teologia da libertação? Porque assim, o que ponto da teologia da libertação? Porque assim, a teologia da libertação, a gente tem que entender que o grande objetivo da teologia da libertação foi aproximar a igreja dos pobres. E se a igreja conseguir ser próxima dos pobres, dar a sopa, isso é teologia da libertação. Então isso é bom. O que não é bom na teologia da libertação, que pelo menos eu julgo como não é bom, a falta de zelo pela liturgia. O padre que quer celebrar de short na missa, quer guardar a hóstia num pacote de margarina. Isso eu acho excesso. Isso eu acho excesso. Agora, quando a teologia da libertação diz assim: você tem que respeitar quem é crente, você tem que respeitar quem é ateu, eu digo, eu sou da teologia da libertação. Quando a teologia da libertação diz assim: vamos ajudar os pobres, a missa tem que ser lá no bairro, porque o pobre não vem para a igreja, porque quando ele vem, é todo mundo com os carros de lado e com a roupa bonita. Então vamos fazer o seguinte: a missa dos ricos aqui, e o padre não pode ficar, tem que ir celebrar com eles lá onde eles se sentem em casa. Nesse ponto eu digo, eu sou da teologia da libertação. Então eu quero saber qual é o problema da teologia da libertação. Mas pelo que o irmão disse, Felipe aqui não leu o texto. Se não leu o texto, é bom que nem converse besteira. É bom que nem converse. Se não leu, então já é a premissa. A segunda coisa, Felipe Aquino acha, porque não leu, que no texto fala de aborto, porque quem escreveu é abortista. É isso que eu digo. Aqui no texto, até porque não é a igreja dela, a igreja anglicana que apoia, é ela. É ela. E quem escreveu o texto foi uma comissão. A pastora Romi, ela é a secretária do CONIC. Ela assina a ata, mas não foi ela que fez o texto. E se ela tivesse feito o texto, aqui, falando de casamento homoafetivo, falando de aborto, eu tenho certeza que a Igreja Católica não estaria nesta campanha. Porque a igreja tem na sua doutrina, e as outras igrejas também, que é contrário a isso. Tá certo? Então veja, quem olha aqui, pastora Romi, aí vai na internet, pastora Romi, aí ela tem uma ONG, ela, pastora, ela faz parte de uma ONG, essa ONG é feminista, essa ONG, enfim, aí diz, então, no texto que ela faz parte, está dizendo isso. Eu li, reli, e não tem nada aqui. Então, se eu chegar agora para cortar o cabelo e dizer assim,
esse cabeleireiro aqui é do PSDB. Aí eu digo, vou cortar o cabelo não. Poxa, por quê? Ele não sabe cortar o cabelo não? Ou eu cortando o cabelo ele vai pedir meu voto? Então é bom que a gente saiba diferenciar a pessoa do que ela acha da profissão que ela está fazendo. É bom a gente diferenciar. Eu vou no médico agora, eu vou chegar no médico e vou perguntar, é 13 ou 17? É Lula ou Bolsonaro? Então o senhor não vai me atender não. Que conversa é essa? Ele vota em quem ele quer, mas o profissionalismo dele não está ali diretamente ligado à sua ideologia partidária. Então é importante a gente saber qual polêmica, para que a gente possa dirimir. Qual a polêmica? Qual é a polêmica? Isso é o que é mais importante, né? Quanto ao caso do padre, aquele senhor de idade, ali é um exagero, né? A gente percebe isso até aqui na nossa diocese também. Outro dia desse, padre Francisco Mendes, Chico Mendes, lá de Bonito de Santa Fé, vocês viram, né? Pegou o Círio Pascal, saiu correndo no meio da rua. O bispo disse assim: selvageria litúrgica. Aí eu estava lá em Roma, esse vídeo saiu na formação. Aí disseram, diocese de Cajazeiras. Qual é? A minha diocese. Aí rapidamente o próprio palestrante disse assim: padre Janilson, são quantos padres lá? Eu disse, somos 70. Quantos correram com o Círio? Eu disse, 1. Então ele representa toda a diocese? Não. Padre Elias correu? Deusimar correu? Não. Eu também não. Chico, tu correu? Então, como é que eu vou dizer agora, a diocese de Cajazeiro, o padre corre com o Círio, se só foi Chico Mendes? Então como é que eu posso dizer então que toda a igreja, que todo o texto, porque aquela pessoa fez isso? Eu acho que é só inteligência. E inteligência e fundamentalismo nunca moraram na mesma casa. Inteligência e fundamentalismo nunca moraram na mesma casa. Olha, um dos temas, conversava ali com um amigo, que a gente percebeu também, o tema fala do negacionismo. E talvez isso dê um motivo, né, por falar um pouco do negacionismo, a questão que estamos vivendo, a falta de vacina. Então alguém poderia ter pensado que aqui estaria se fazendo uma crítica ao governo. Mas é fato, é fato. Ninguém pode esconder, né, que infelizmente se negou a questão do Covid, da vacina, não tomou-se providência. Eu estava vendo hoje que o Brasil está numa fila para receber vacina, para comprar vacina. Se o Espírito me engano, é o 33º, se não o 33º. Quando todos comprarem vacina, o Brasil vai ter a oportunidade de comprar. Então não se cuidou, eu acho que descuidou-se um pouco, não se tem vacina por conta de uma negação, que ficava dizendo que a Covid era uma brincadeira, que não era uma coisa séria. Isso não é nem verdade se trouxesse do texto. Isso não é fazer política, isso não é ser contra o governo, contra esse ou aquele. Não, a gente está dizendo o fato que infelizmente nós não sabemos quando seremos vacinados, né? Infelizmente não sabemos. Em 2030, do jeito que vai, não sei, a gente vai parar. A título de informação, quem tem mais curiosidade, quem tem mais estudar, o Concílio Vaticano II tem um documento chamado Ecumenismo, tá certo? Aquele documento que tem vários livros, o livro tem o nome Ecumenismo. Então, eu sou Juan. Então, como o padre Janilson bem falou, então, a polêmica que existe simplesmente é porque a pastora é ativista dos direitos das mulheres e ela também é a favor do aborto. É um pensamento dela e não do CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Eu me recordo muito bem de uma fala de Dom Henrique Soares, que faleceu do Covid, quando ele disse: eu
Dom Henrique, eu, sem ser o bispo, sou a favor de que as pessoas que vivem em segundas uniões comunguem. Mas a igreja não permite. Então, é minha opinião e não a da igreja. Eu sigo a igreja, mas eu teria o desejo de que os casais que frequentam a igreja, que vivem muito bem a fé, comunguem. Então, é um pensamento dele e não da igreja. Conforme também a pastora, é um pensamento dela. Ela, como a secretária, então está presente no livro, mas não como pensamento dela, e sim como pensamento do CONIC, onde a Igreja Católica faz parte. Eu tive a oportunidade de ver também o texto base e em nenhuma das páginas eu encontrei ela defendendo a LGBTQI, o aborto, o feminismo, a teologia da libertação, a tradição da igreja. Não. Eu vi simplesmente ela falando da unidade, que é aquilo que a igreja nos propõe este ano, a partir do texto base que nós devemos verdadeiramente ler, seguir e ensinar. Muitas das vezes a igreja prepara-se um livro e nós cristãos não lemos, não conhecemos e nem muitas vezes praticamos. O Papa Francisco fala para os fiéis católicos, primeiramente. E muitas das vezes nós não conhecemos aquilo que o Papa fala, aquilo que a igreja fala. E às vezes, muitas vezes, através das mídias sociais, nós escutamos, muitas das vezes, pessoas que não sabem o que dizem, como o padre bem se referiu. Eu acredito também que o professor Felipe Aquino não leu o texto base e começa a propagar falácias daquilo. Uma coisa é o magistério da igreja, a nos ensina, mas a igreja tem o seu magistério, tem a sua doutrina social, e entre uma parte do catecismo e da sua doutrina, ela fala do ecumenismo, de uma igreja que dialoga com os cristãos. Então, se nós somos cristãos, nós fazemos parte. Muitas das vezes nós vemos nós, cristãos católicos, criticando os nossos irmãos cristãos protestantes, e nós somos cristãos. Então, nós nunca vemos, muitas das vezes, a união, e quem fragiliza, quem está perdendo, somos nós os cristãos, não são os protestantes, nem são os católicos, e sim os cristãos, porque nós seguimos verdadeiramente um Cristo, que nasceu da Sempre Virgem Maria, passou pelo madeiro da cruz e se tornou a árvore da vida. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Elisângela, faço parte da paróquia Santa Rita de Cássia, em Coremas, Paraíba. Sou exercista e agente da Pastoral da Saúde. Na realidade, eu não queria fazer colocações, eu gostaria de pedir dicas. O ecumenismo é lindo, só que a gente encontra muita resistência nos evangélicos em se unir aos católicos. Então, assim, que dicas o senhor poderia nos dar em que a gente pudesse se achegar, né, junto deles, para que todos trabalhem esse tema tão lindo? Muito obrigado, então, pelas colocações de Juan e da nossa amiga aqui de Coremas. Eu vou começar pelo final. Eu não sei se mudou, mas eu estive na posse do padre Givanaldo, lá em Coremas. Na porta da matriz de Santa Rita, quem recebeu o padre Givanaldo, juntamente com quem estava lá, foram dois pastores. Um senhor muito simpático, não sei quem é de Coremas, se pode lembrar disso, alguém de Coremas. Ou seja, olha que coisa bonita. Ou seja, isso é um sinal. Na posse de um padre, o pastor da igreja está presente. Você está entendendo? Então, assim, dicas, vai muito de cada contexto.
Eu acho que se a gente começar pelo respeito, aquilo que aquela senhora dizia agora há pouco, eu esqueci o nome, aqui de Bom Sucesso, falava da irmã, se a gente começa com isso, que é a parte mais difícil, se a gente consegue entender que o outro não é concorrente da gente, mas é irmão, isso já é um passo fundamental. Fazer uma missão junto, celebrar um evento junto, isso já é consequência do respeito. Se a gente diz assim, mas da parte deles não há interesse, eu acho que também não é regra. Da parte católica, da parte de nós padres também, de muitas vezes não há interesse. Eu fui padre 10 anos em Cajazeiras, lá são 5 paróquias, são 11 padres em Cajazeiras. Aí como tem 3 faculdades lá, sempre no final do ano tinha um culto ecumênico. E era das 3 faculdades, só quem ia era o padre Janilson. Porque os outros diziam assim, culto ecumênico, vou não, chame outro. Ou seja, nem a preocupação de olhar na agenda. Então não é uma preocupação só dos evangélicos, não é uma rejeição somente deles, é uma rejeição também nossa. E não só dos leigos, mas também dos padres. E não só dos padres, mas também dos pastores. No entanto, dentro do grande grupo, sempre tem alguém que tem facilidade, alguém que até se disponibiliza para conversar. Digo também um exemplo, né? Eu só posso contar das minhas histórias, que eu não conheço a história de vocês. Em Cajazeiras tem o pastor Sérgio da Igreja Batista. O pastor Sérgio, na celebração dos 80 anos da Igreja Batista, me chamou para fazer, ele chama não pregação, chama preleção, não é? No aniversário dos 80 anos da Igreja Batista de Cajazeiras, eu fui um dos preletores. Então ele me convidou para lá e fui com tranquilidade. Eu até falava isso com alguém esses dias. Fiquei até constrangido, porque depois que eu preguei o Evangelho, pregar o Evangelho foi fácil. No final de tudo ele disse, agora que o padre Janilson nos dê a bênção. Aí eu disse, meu Deus, eu não vou dar a bênção Pai, Filho e Espírito Santo, só sei dar a bênção assim, né? Vou fazer o quê? Também rezar da mesma forma que eles rezam, eu não sei. Peguei o microfone, pedi que todo mundo rezasse ao mesmo tempo, suplicando a bênção de Deus, e eu disse que Deus nos abençoe em nome do Pai, que é nosso Criador, em nome de Jesus, que é nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, que é nosso santificador. Ou seja, abençoei do mesmo jeito, sem precisar fazer a cruz, e todo mundo saiu satisfeito. Ou seja, é só fazer uma adaptação. Então uma dica é, se alguém tem facilidade, de repente uma sopa junto, vamos fazer uma sopa, vamos fazer um evento, aquilo que é comum. Agora, nem na igreja de um nem na igreja do outro, nem rezando texto, nem rezando Pai Eterno, nem benzendo água, você está entendendo? Então, a gente tenta fazer o que é comum, sem perder o que é próprio nosso. Eu já disse, não é igualdade, é unidade. E unidade é como a coxa de cama da avó da gente, toda colorida, fica muito bonita, todo quadradinho, né? Eu não sei como é que chama aquela coxa de cama, eu já tenho 40 anos, então uma coxa de retalhos, exatamente assim, fica bonito demais a unidade, cada um na sua diferença, tá bom? Então assim, cada contexto é cada contexto. Sobre o que Juan disse, eu até agradeço a colaboração de Juan, não é? Isso que ele disse é muito significativo e importante. Lembrei de uma coisa muito importante, antes de Elias terminar, eu acho que já está bom de terminar. Reunião, quando passa de 1 hora, todo mundo se cansa, já estamos aqui há mais de 1 hora, eu não gosto de reunião comprida. É o fundo da solidariedade. Talvez essa foi uma polêmica. Disseram assim, não doe no domingo de Ramos. Eu acho que Dom Francisco ficou com o coração na mão quando viu isso. Porque do fundo da solidariedade, 60% fica na diocese. Para quê? Para os trabalhos sociais da diocese. Se você doa R$10 no domingo de Ramos, R$6 fica na diocese. Eu acho que Dom Francisco ficou com o coração na mão quando viu assim um católico da diocese dele dizendo assim, não doe no domingo de Ramos, não é? Então, se 60% fica na diocese, não adianta a gente pensar que esse fundo nacional é o fundo nacional que vai para a pastora Romi, para a ONG que ela tem. Não, é para o CONIC. E do CONIC só vai chegar no CONIC, na verdade, 20%, porque 20% fica no regional, 60% na diocese, 20% no regional
e 20% para o CONIC, que eu ainda acho que vai dividir para a CNBB também, daqueles 20%. Ou seja, e não é para um projeto pessoal, mas é para um projeto social. Se vocês tiverem a oportunidade de ter esse livretinho da Via Sacra, no final tem os projetos que foram feitos, no nosso Regional Nordeste 2 com o dinheiro do ano passado. E tem uma página aqui que é a Diocese de Cajazeiras, o que foi feito. Então é importante que a gente conheça antes da gente dizer, não vou doar, tá certo? É bom conhecer. Está com Covid vencido. Antes de agradecer ao Padre Janilson, só para avisar que nós fizemos uma campanha aqui na cidade de Pombal, no início desta pandemia. Acho que vocês lembram daquela campanha que foi feita, Pombal contra a Fome. Além das paróquias, as 3 paróquias de Pombal, estava presente também, fazia parte da comissão, a Igreja Presbiteriana, a Igreja, aqui da saída, a Assembleia de Deus, né? E a Congregacional também estavam presentes. Então é um ato ecumênico, né? Isso é um ato ecumênico. E essa campanha ainda perdura. Nós ainda estamos distribuindo cesta básica. Nós distribuímos mais de 80 cestas básicas para as famílias. E continuamos ainda distribuindo essa cesta básica, juntamente com essa campanha, com essas igrejas, né? E juntamente com os grupos de serviço, o Lion, o Rotary, a maçonaria. Todos esses grupos estavam presentes nessa campanha contra a fome na cidade de Pombal. Algumas pessoas doaram, no supermercado estava lá a caixinha, você fazia feira, botava lá aquele seu alimento. E lá estava o símbolo da Paróquia do Bom Sucesso, Paróquia de São Pedro, Paróquia de São Judas, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Congregacional. Estava lá presente, do Rotary, da maçonaria, do centro de serviço, né? Até o time de futebol também entrou também. Então, a prefeitura, então, para todos esses grupos unidos num único objetivo, que era ajudar as pessoas que estavam passando por necessidade. Então, isso é um ato ecumênico, né? Veja uma atitude ecumênica, que nós participamos, nós colaboramos, nós ajudamos e ainda estamos participando. A campanha não terminou ainda. Eu lembro que também teve até uma live com a Aleijadinha de Pombal, e houve muitas doações. Eu não sei se alguém assistiu a live que teve lá do Pombal Ideal Clube, né? Teve uma live e muitas pessoas participaram e arrecadou muito dinheiro ali naquela live e muitas doações também. E aí foi tudo destinado para esse fundo dessa campanha. E está acontecendo ainda. Então veja a nossa atitude. Antes da gente criticar, é bom a gente conhecer, né? Antes da gente criticar a campanha da fraternidade, é bom a gente conhecer. Nós aqui na paróquia do Bom Sucesso, na próxima terça-feira nós vamos ter a reunião, os membros das pastorais, para a gente distribuir os... chegou atrasado os livrinhos, mas na próxima terça-feira nós temos reunião com todos os membros das pastorais daqui da Bom Sucesso para a gente distribuir os livrinhos. E aqui também tem um resumo, né? Tem um resumo do texto base. É bom que a gente leia, medite, reze, se encontre, partilhe no grupo. Como disse o Padre Janilson, muitas vezes a gente pega o material, e guarda. Fica só para si, no seu grupo, fica só para você. Então é importante que a gente pegue o material, a gente dividir, estudar, rezar, e não é para guardar, ficar rezando, meditando, para a gente cada vez mais ir conhecendo o que é tão importante na nossa igreja. Muitas vezes a gente não conhece a nossa doutrina social, um ponto tão importante, a doutrina social da igreja. A gente muitas vezes critica aquilo que a gente não conhece. Então nós queremos agradecer ao Padre Janilson
né, pela a sua participação, por ter nos apresentado tão belamente a nossa campanha da fraternidade. Juntamente com os nossos padres, o padre Deusimar, vem para cá, padre Deusimar, que muitas pessoas não conhecem, o padre Deusimar, o padre Francisco, cadê o padre Isaías? O padre Francisco Geraldo está chegando também na cidade de Pombal, ele está aqui, padre Francisco Geraldo. Ah, está lá, algumas pessoas não conhecem o padre Francisco Geraldo. Certo. E o padre Zé de Souza, o padre Marcos, né, juntamente o padre Marcos com os irmãos da Sagrada Face que estão em Cajazeirinha e São Bentinho. E o padre Janilson, né, que é, cadê o padre Isaías? Faltou somente o padre José de Souza, que está na paróquia de Lagoa. Lagoa agora faz parte da nossa forania. Então são nossos padres da nossa forania aqui de Pombal. E queremos fazer o convite amanhã, às 7 horas da noite, nós iremos ter a celebração oficialmente, abrindo assim a nossa campanha da fraternidade com o nosso bispo Dom Francisco. Vai ser às 7 horas da noite, convidamos também todos os padres da forania, vão estar presentes com as suas representações. E queremos convidar toda a comunidade de Pombal, as 3 paróquias, estarmos juntos. Estamos pensando em fazer a missa campal, né? Se não chover amanhã, nós vamos fazer a missa campal, aqui no patamar da igreja, às 7 horas da noite, com a presença do nosso bispo Dom Francisco. E ele também vai reforçar mais ainda sobre essa temática da campanha da fraternidade. Todos estão convidados, todos, sem distinção, de grupo A, grupo B, pastoral A, pastoral B. Toda a comunidade está convidada amanhã, às 19 horas, vim participar da missa de abertura da campanha da fraternidade com o nosso bispo Dom Francisco. Em pé, para encerrar esse momento de agradecimento a Deus, de reflexão, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã. Os padres da forania, vamos tirar foto aqui na sacristia. Reunião, os padres da forania, os irmãos da Sagrada Face. Os padres da forania, os irmãos da Sagrada Face. Uma reunião na sacristia. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús.
Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, Com a paz e a fraternidade, em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz.